Amigos da TV Serra Farroupilha, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o fato jornalístico do momento, a pauta da ocasião em evidência aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Além dos canais 26 e 526 da NET, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Vamos lá então, no Facebook TV Serra Farroupilha, vá lá, curta nossa página, siga a nossa página, acompanhe esse programa na íntegra, veja, reveja, enfim, está à sua disposição. E tem também o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. E ainda os destaques que estão no Instagram, enfim, o que acontece de destaque, os nossos convidados, você acompanha sempre pelo Instagram. Eu quero pedir licença aos senhores para, durante o momento do vídeo, fazer a remoção da máscara, mas nós continuamos com a obrigatoriedade de fazer o uso da máscara. A nossa máscara nos protege, protege a mim, protege as pessoas que estão ao nosso lado. E além da máscara, etiquetas, né? O uso do álcool gel, lavar as mãos com água e sabão e também manter uma mínima distância entre as pessoas de pelo menos 1,5 metro a 2 metros. Nós não podemos abandonar isso porque a luta contra a Covid-19 ainda não está vencida e talvez até longe de ser concluída. Então sigamos com o nosso protocolo. Eu recebo aqui nos estúdios hoje para a nossa entrevista do dia o sociólogo e historiador, o professor Juliano Baumgarten, aqui do município de Farroupilha, e nós vamos fazer um programa, um comentário, enfim, uma análise do momento eleitoral que está se avizinhando. Nós teremos eleições nos mais de 5.500 municípios brasileiros agora no dia 15 de novembro e depois no final de novembro, então, para os casos em que houver o segundo turno, serão eleitos vereadores e também prefeitos. E vamos fazer uma análise do momento do quadro eleitoral que está se avizinhando. Professor Juliano, obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui aos estúdios, fique à vontade para manter a máscara ou para retirá-la, como achares mais conveniente, tudo bem? Tudo bem, Leandro, tudo bem, eu peço também com licença, retirar a máscara fica melhor, senão muitas vezes a voz acaba ficando abafada, né, presa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na TV Serra, falando então sobre diversos assuntos e muitos que se avizinham logo ali e fatos do nosso cotidiano. E como o Leandro comentastes, a luta contra a Covid não termina por aqui, não para, não temos de fato um dia, vai ser dia 20 que vai acabar ou dia 30, não. Ou então, vai ser final de agosto, início de setembro, final de outubro, não se sabe. Não se sabe, mas é importante acima de tudo manter os protocolos. Sabemos que está um tanto quanto, vamos dizer, chato o uso de máscara, para cansativo, não podermos fazer coisas que eram tão comuns, corriqueiras do nosso dia a dia, mas é importante ter cautela. Só assim a gente vai conseguir se livrar logo desse problema que não é brincadeira e é muito sério, que precisamos ter cuidado e cautela. Professor Juliano, entrando na pauta proposta para o programa, o cenário eleitoral que se avizinha, que vem pela frente, já algumas eleições, na última eleição foi assim, na penúltima também, eu tenho visto o Brasil bastante fragmentado, bastante dividido. Ou tu é do a favor ou tu é do contra. Nós grenalizamos a política praticamente. Então, ou tu é Lula ou tu é Bolsonaro, ou tu é A ou tu é B. Essa cisão política tende ainda a estar presente agora e se manifestar também nos pleitos municipais que nós teremos pela frente? Eu acredito que teremos sim um respingo. Não tem como ficar, porque o momento ainda é muito polarizado, muito tenso. Tende a diminuir em relação às eleições de outras esferas, estadual, tanto a deputado como presidente e governador, mas sim porque nós temos um grupo, uma parcela da população que ela é muito ferrenha, de acordo que está nesse momento, nesse cabo de guerra. Se o teu candidato for o fulano e apoiou o que eu votei, conta comigo, senão tu nem fala comigo. E isso é muito propagado nos perfis das redes sociais, principalmente Facebook,
que é onde que as pessoas têm constantemente se manifestado e dado sua opinião. E essa polarização, né, Leandro, que nem falávamos na última vez que eu estive aqui, ela não está fazendo bem para o Brasil. Por quê? Ela é tóxica ao país? Ela é tóxica porque nós não conseguimos em nenhum momento desenvolver enquanto construir um projeto de nação. E não falo numa bandeira A, no B ou C. Nós falamos um projeto de nação que tange no sentido de pensar na população e pensar em horizontes para sair da crise. Também acho um tanto quanto bobo aquele discurso que temos que ter uma única conjuntura, uma única chapa, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Isso não existe. Isso é balela, me desculpa a expressão, porque sabemos que somos constituídos por uma pluralidade de ideias. E o campo das ideias diferentes, elas são salutárias no fortalecimento da democracia. A situação só sai bem no governo se tem uma oposição. Ambos se complementam. Porque se for todo mundo junto, não terá cobrança. Então será nulo. Então é necessário. Só que a polarização no momento que tudo que eu faço não tá bom porque tu não gosta de mim, porque eu tenho um lado, não faz bem para o Brasil. E temos visto isso, que as posições que têm sido tomadas por alguns líderes, elas não botam, vamos dizer assim, elas não amornam, elas não diminuem, muito pelo contrário, elas intensificam. Incendeiam. Exato, esse é o termo, incendeio. E nós precisamos chegar no quê? No meio termo. E o meio termo é o quê? Separar o que é disputa política partidária e o que é disputa política. Política no sentido de fazer acontecer. Porque muito quando a gente fala em política, política é sinônimo de demonização. É o maniqueísmo. Ou de rejeição total por parte das pessoas. Não quer nem ouvir falar em política. Nós conseguimos ir do céu ao inferno em poucos minutos porque tudo se associa. Claro que temos um momento delicado, que quando falamos de esquemas de corrupção ou de problemas simples que nos afetam todos os dias, mas não, a política é a única ferramenta no sentido diplomático que ela pode melhorar ou piorar um país. Então, acho que cabe o quê? Agora acalmar os ânimos, desarmar essa grenalização, e eu acho que agora o Brasil vai precisar o quê? Tomar um rumo para sair de uma crise que está para começar. Estamos num momento difícil com a Covid e veremos que o ano que vem a tendência é piorar alguns aspectos, como por exemplo a questão econômica. A recessão está aí e ela só tende a piorar. O efeito econômico ainda não veio todo, é como uma onda, demora, né? Não, porque muitos dos empregos que agora estão sendo perdidos, o trabalhador está encaminhando lá, aquele que trabalha na formalidade está encaminhando seu seguro-desemprego, seu fundo de garantia. Ele tem uma remuneração. Mas vai um certo período, 6 meses no máximo. É prazo então, de validade, né? Logo vai acabar. E daí? Como é que tu vai fazer? Tu vai simplesmente deixar essa pessoa avulsa, solta? Não. Tu vai ter que criar políticas públicas de uma inserção para girar a roda da economia. Como? Com renda, com emprego, e também vai afetar serviços básicos, que muitas vezes já demonstravam uma precariedade. E, claro, tem muitos poréns também que medidas austeras que foram tomadas, como por exemplo a PEC do congelamento do investimento, vai dar o que falar, porque ela não trouxe nenhum benefício para a população e muito menos para o governo federal de enxugar, de economizar. Foi apenas um discurso e foi usado e teve aprovação porque muitas emendas parlamentares foram envolvidas, postas na mesa como negociação. Professor Juliano, a gente ouve muito, já se começa a ouvir dos pré-candidatos, seja vereador, seja prefeito, o termo, eu sou da nova política, eu faço parte da nova política, vem a nova política, um jeito diferente de administrar, a gestão é isso, é aquilo, enfim, essa pecha nova política, ela deve pegar muito no pleito eleitoral? Eu acredito que ela vai vir muito forte, mas ela já nasce morta. Porque a nova política é só uma forma disfarçada do que está. E muitos dos agentes políticos, eles têm 30 anos de cancha. Então, de novo, não tem nada de novo. Talvez tu pode inovar um método, talvez tu pode mudar talvez um pensamento, um projeto que talvez 20 anos atrás não se via. Talvez esse seja o novo. Mas eu acho que é muito clichê e eu também alerto a população para os nossos eleitores prestarem atenção nos comentários, nos discursos, porque não existe Messias. Não vai cair, não vai surgir nenhum Messias. O último que veio faz mais de 2000 anos e não sabemos se um dia vai voltar ou vai vir outro. Então essa nova política ela me dá uma agonia,
porque eu vejo muitas pessoas que já têm nada contra a faixa etária, mas que são cancheiros, que são, vamos usar o termo, abre aspas, raposa velha da política, e estão usando essa expressão. Então eu acredito que não é momento de ir no convencimento pelo discursinho, tem que avaliar um todo, porque vimos nas outras eleições que muitos que propagaram esses discursos reproduziram muitas das políticas velhas, daquelas políticas, não, eu não vou para compor, para mim ter a maioria na Câmara, eu não vou trocar cargos. Não, trocou cargos, porque viu que talvez como foi posto perante esse sistema, não conseguiu se sobressair. Então, é um alerta, porque essa para mim é muito clichê e é um discursinho fraco, para mim. Então eu não consigo, para mim não é digestivo, nova política, não, e para mim isso é balela. Também muito se fala, e nas últimas eleições foi muito esse sentimento de mudança, de renovação na política, gente nova na política, enfim, as pessoas queriam mudar. A força da mudança, ela vem impregnada também nesse pleito eleitoral? Eu acredito que teremos mudança, sim, sem sombra de dúvidas, porque tem alguns dos candidatos que não vão à reeleição, tem outros que perderam base e enfraqueceram. E sim, o sentimento é muito gritante. E as redes sociais é um marco, é muito forte. Se tu pegares comentários relacionados a políticos, tu tiver 100 comentários, tu vai ter no mínimo 93, 94 descendo o porreto em políticos. Então eu acredito que esse discurso da renovação ele vai ser muito presente. Porque se alguém que esteve ali, teve, sei lá, 3 mandatos, 4, e não conseguiu desempenhar um papel, não vai ser no 5º, no 4º mandato que vai. E essa onda de mudança, sim. Tivemos uma renovação significativa na última eleição do pleito estadual, porque nós temos um grupo que não aceita a continuidade. E porque muitas vezes projetos eles não dão certo num primeiro momento, necessitam de um tempo maior. De uma continuidade. Só que nem sempre eles têm. Tanto por isso que a gente pode avaliar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados, se não o único, que não reelege governador na sua história. Então, não sabemos avaliar o impacto se é positivo ou negativo. Nós não conseguimos ter um projeto de continuidade. Eu cito, por exemplo, o ensino médio politécnico, quando eu lecionava. No ano que eu entrei, estava sendo implantado. Era o governador Tarso Genro. Quando entrou o governador Sartori, a primeira das coisas que ele fez, ele cancelou o ensino médio politécnico. Ou seja, não teve nem 4 anos um projeto político, educacional no caso, posto e testado e para ter uma balança. Opa, deu certo, deu errado, vamos melhorar isso? Não. Então, eu acredito que a mudança, sim, faz parte do cotidiano. Eu quero voltar a uma frase que você também acabou de dizer, de que as pessoas, a maioria das pessoas não quer falar sobre política ou já se estressa com política. Aquela coisa, né? Vai do céu ao inferno. As pessoas odeiam, algumas, não estou generalizando, o termo política. Como os candidatos vão chegar para conversar com essas pessoas? Que caminhos? Olha, eu acredito que os discursos vão ser muito difíceis, muito porque é um momento delicado, é um momento então apolítico, é um momento de que as pessoas têm repulsa, é um momento onde que eu tenho que te falar essa frase, infelizmente, para chegar na minha linha de pensamento, infelizmente o nosso país não é sério. Se fôssemos um país sério, nós não teríamos eleição em 2020. Nós estamos vendo uma recessão econômica, nós estamos vendo o desemprego aumentando absurdamente, nós estamos vendo cada vez mais escancarado que não havia uma estrutura precisa, boa de saúde, mas graças a Deus que temos o SUS, apesar dos seus problemas, ele ainda conseguiu e está nos ajudando a salvar muitas vidas. Percebemos que tinha uma faixa grande de pobreza e ela vai aumentar. Então nós não somos um país sério porque esse dinheiro que vai ser envolvido nas eleições teria dois destinos. A saúde, EPIs que faltam, que é uma coisa absurda, medicamentos, leitos de UTI, que agora é a maior necessidade. Maior demanda. E acima de tudo, recurso para investir
não para fundo partidário, para fundo eleitoral, para investir o quê? Girar a roda da economia, pensar essa pós-pandemia aí para resolver. E quando a gente fala isso, vai ter uma rejeição muito grande, porque alguns cidadãos querem ouvir o que o candidato ou a candidata tem a dizer, mas muitos já vão te cortar. Talvez vai ter a proximidade na tua rede social de amigos, no teu vínculo, mas aquele que conseguir talvez ser mais prático, direto e objetivo, sem aquele discurso, não, eu vou trabalhar pela saúde, educação e segurança, que é sempre os mesmos discursos. É o chamado discurso decorado. Eu acho que esse não vai ter vez. Eu acredito que não vai ter vez. E a renovação aqui, eu aposto, no Legislativo, troca mais de 7 cadeiras para mim tranquilamente. Mais de 50% da nossa Câmara de Vereadores de Farroupilha, você acredita que para mim, eu aponto troca. Que no mínimo 50% vai trocar. Sim. É um sentimento, essa mudança ainda rescaldado, respingando do último pleito, então? Porque nós pegamos alguns fatos e essa polarização, uma parcela da sociedade quer fugir. Que é aquele discurso lá, que um do lado diz, não, porque o meu prefeito fez isso. Ah, mas o teu prefeito não fez aquilo. Então fica esse embate, e esse diz que me diz que ele não resolve nada, ele só incendeia. Sim. E a população quer o quê? Alternativas, soluções. Falando do nosso legislativo, prospectando o nosso legislativo aqui em Farroupilha, deixa eu te provocar, professor Juliano, que um fato que infelizmente causa outra cisão dentro da vida política é um processo de impeachment. É inegável, não estou aqui dizendo se é maior o grupo que foi a favor ou o grupo que foi contra, não me interessa isso, mas tem os dois lados, tem quem... Teve quem quis, teve quem não quis, enfim, os vereadores que estão aí podem pagar caro no pleito agora de outubro? Todos. Os que votaram a favor, os que votaram contra e quem se absteve. Tudo está em jogo. Por quê? Porque tem uma parcela que gostava do projeto que estava ali, do nome que estava, votou contra, não quero. Teve uma parcela que não queria e viu, fulano, ciclano, beltrano votaram contra. Paletou, marcou, carimbou. E teve uma outra que diz assim, mas e qual a tua posição? E é o sentimento que fica. Não tomou posição. Não tomou posição, e então isso vai ser. Todos, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, terão algum impacto logo ali adiante no pleito eleitoral. É um fator também que vai ajudar na renovação maior da composição do nosso legislativo, na tua visão? Com certeza. Com certeza. Eu acredito que, como ficou muito polarizado também isso na própria questão do impeachment, vai ficar. Vai ficar porque aquele grupo que antes te apoiou para uma finalidade, não vai te apoiar. Aquele grupo que esperava algo de ti, tal posicionamento, e não foi, não vai mais querer tu. Então, é uma das cartas que vai ser posto na mesa. Nós vamos ouvir falar muito nesse processo nas eleições. O impeachment do prefeito municipal de Farroupilha, que ocorreu em 2020 aqui na nossa cidade, também tende a refletir na corrida ao executivo municipal, porque daqui a pouco pode ter incendiado a disputa ou em alguns setores, alguns segmentos, ou em outro até amortizado. Qual é a leitura aí? Tudo vai depender de como for utilizado, mas eu acredito que sim, que é um assunto que vai estar na mesa. Não tem como, porque os discursos vão estar aí e vai se usar, vai se jogar ao vento. E aí caberá o desfecho do debate, como que vai se suceder. Alguns veem como salutário, outros não veem com bons olhos. Então é muito relativo isso, mas sim é um fato que vai estar presente. E quando a gente fala isso, tudo depende também de como que ficarão os cenários, os possíveis pré-candidatos ou candidatas. Não sabemos ainda certo, porque até agora é muita especulação, é o jogo do truco. O joga verde para tentar colher maduro? Todo dia não digo, mas toda semana aparece um novo pré-candidato, uma nova candidata. Então, vamos ver como que vai ficar as composições. Será que vai ter duas frentes? Será que vai ter 3? Será que vai ter 4? Tudo vai depender de quantas candidaturas a majoritária ao executivo terão.
Na última eleição municipal, para a gente fechar esse bloco, nós tivemos alguns temas que polarizaram a disputa eleitoral. Saúde foi o tema central. Teve saúde, infraestrutura, com túnel, com passarela, enfim. O que tu acreditas que vai pautar esta corrida à Prefeitura de Farroupilha agora em novembro? Eu acredito que a corrida eleitoral, pensando num viés para ajudar no debate, na construção do debate, soluções alternativas para a saída da crise e geração de renda. Eu não consigo ver uma briga que me desculpem, claro que a situação vai sofrer ataques porque tal coisa não aconteceu da forma como era para ter acontecido, ou talvez foi feito outra e assim vai. Mas eu acredito que a pauta maior tem que ser em questão construtiva de debate, para engrandecimento. Tem que ser saída da crise e geração de emprego, mas vai se falar temas como, por exemplo, enxugamento da máquina pública, que é um que volta com o discurso da nova política, é muito forte isso. Teremos então alguns outros assuntos, infraestrutura, sempre tem alguma coisa, sempre saúde deve pautar novamente? Saúde, alguma coisa deve, porque são temas que estão aí. Eu acredito que a saúde vai ser falada, mas talvez ela não vai ser tão gritante quanto da outra. Ela não vai ser dominante como foi na eleição passada? Não, ela não vai ser dominante porque se formos pegar o momento da Covid, o momento da administração local... girou o olhar para a saúde. Conseguiu dentro disso alavancar, avançar. Tanto na questão de um número X de leitos de UTI para ampliação que teve. E claro, uma força-tarefa não só do poder público municipal, mas também das entidades, da comunidade. Então, eu acredito que a saúde sim tem que ser uma discussão política para resolver, não para só para apontar o dedo no outro. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o historiador e sociólogo professor Juliano Baumgarten, é nosso convidado no dia de hoje. Estamos falando sobre um cenário eleitoral que vem pela frente, não olhando a questão das agremiações políticas, mas enfim, como o país se prepara para as eleições municipais de novembro, quando serão eleitos prefeitos e também renovados ou reeleitos prefeitos ou eleitos vereadores nas câmaras municipais pelo Brasil afora. Na volta, eu quero colocar em pauta a questão da força das redes sociais na campanha e na eleição de novembro. A gente volta em seguida. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Uralci. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e não sei, que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque eu... Por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo.
eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. Quinta do Pão e Leite no IMEC. É dia de comprar e economizar bem. Leite LG, 1 litro, 2,97. Pão francês italianinho, quilo, 7,99. Queijo mussarela Friolac a cada 100 gramas, 13,9. Pão de sanduíche italianinho, 500 gramas, 5,29. Nescafé vidro, 230 gramas, 11,99. Para sua segurança, intensificamos as medidas de prevenção em nossas lojas. IMEC Supermercados, nós estamos aqui por você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui. O nosso assunto hoje, o cenário eleitoral, conjunturas, perspectivas, enfim, o que deve pautar a eleição de novembro. Nós estamos aqui falando de partido A, B ou C, mas enfim, um comportamento que o eleitor tende a manifestar nas urnas e também que rumo, que ritmo deve tomar a campanha política. É nosso convidado, o historiador e também sociólogo, professor Juliano Baumgarten. Professor Juliano, a questão das redes sociais. A gente sabe que as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e tantas outras plataformas também, eles vêm ganhando cada vez mais força no meio entre as pessoas, e eu diria, como jornalista, é um meio de comunicação social de massa, sim, que está aí também movimentando muitas opiniões. Esta eleição, mais do que as outras, vai ter a força das redes sociais? Eu acredito que 80%. Maior do que a outra. Por quê? Primeiro que, até, vamos pensar, se eu não me engano, agora me falha a memória, dia 26 de setembro começa a campanha oficial. Oi, eu sou o candidato aqui, dia 26 de setembro. E pela questão da pandemia, vamos ver as variáveis, até como estará em setembro, muita da campanha será feita via rede social. Por quê? Porque vai se dificultar a capacidade de visitas, porque algumas pessoas... O chamado contato corpo a corpo. Algumas pessoas vão aceitar, outras não, vai ser um pouco receoso. Então, eu acredito que aquele corpo a corpo de entregar o santinho, material na mão e estar aqui, acho que vai ser muito baixo, muito baixo. Eu acredito que as redes estão aí e quem trabalhou bem isso vai ser seu currículo. Eu acredito que quem... Porque muitos dos pré-candidatos, os candidatos que irão postular, o que acontece? Eles apareceram agora para o meio. Muitos já estão inseridos há muito tempo e plantaram. Mostraram, eu penso sobre isso, eu desenvolvi tal atividade, eu sou o Pedro, o Paulo, o João, a Maria. Então eu acredito que a força massiva dessas eleições serão nas redes sociais. Porque temos fenômenos candidatos que se elegeram com força. O próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele se elegeu, não foi pelo contato corpo a corpo, entregando santinho. Ou fazendo campanha política na televisão. Ou dizendo que ele é do partido A ou do partido B. Não, ele foi nas redes sociais. Ele é um político que ele prospectou e tomou essa proporção através das redes sociais. Das lives, dos videozinhos que viralizavam nos grupos de Facebook, WhatsApp. Então o que acontece? Vai ser massivo. Eu acredito que sim, obviamente que nem todo o público está na rede social, nem toda a população está, mas uma boa parte já está inserida e quando falamos isso não está limitado faixa etária, se é os mais jovens, os mais velhos, mas claro, temos uma população que não é conectada e faz parte.
Cresceu, viveu sem, não vai, talvez, ou por não ter oportunidade, ou também por não querer se participar, se inteirar, interagir nesse meio. E as redes sociais pegarão um grupo específico. A juventude é 100% que vai escolher seus representantes. Vai decidir pelas redes sociais? Pelas redes sociais. A juventude, eu não tenho dúvida, eu não mudo uma vírgula, porque a juventude está nas redes sociais, a grande maioria, e é ali que vai se buscar as referências. É uma campanha diferente essa que vem pela frente? Eu acredito que sim, que vai ser uma das maiores campanhas estratégicas. E virtuais? Total. Porque o que acontece? Temos um grupo que está na rádio, que ouve as rádios e dá aquela propaganda, aquela vinhetinha de 5, 10 segundos, mas isso não vai ser propenso, ou 30 anos atrás, quando tu ouvia um comercial, eu sou fulano de tal, isso. Pronto, não, agora nós queremos saber quem é o João. O João tá lá. Vai lá no meu Facebook, João não sei do que. Opa, vai lá e aí vai buscar a referência, vai buscar o que ele pensa, o que ele agiu. Então eu acredito que está muito forte nas redes sociais. Passa pelas redes sociais. Sim. Passa. Claro, sempre há exceções. Claro que as redes sociais é uma faca de dois gumes. Se souber usar, tem força. Se não souber usar, vai contra, hein? Exato. Se não souber usar, vai ser em vez de um aliado, vai ser um inimigo. Sim. Mas claro que não será toda a população que vai definir através dali. Tem um público que não está presente, que convive com a política de outra forma, e esse público ainda depende do corpo a corpo. E esse é um público que veremos como será atingido. Você faz uma leitura, talvez, de que aquele cidadão, aquela parcela, tem uma parcela dentro da população que não quer nem ouvir falar em política. Não, deixa pra lá, não quero, não vou votar em branco, vou votar em nulo. Não faça isso, se posicione, porque basta que um vote, já é o suficiente. Então, tome uma posição. Esse é o meu conselho, independente se é A, B ou C, mas tome uma posição. Mas essa parcela dos que não querem ouvir falar de política, que tem ojeriza a política, tende a crescer ou será que ela vai diminuir? Não. Se nos próximos anos não tivermos melhoras, eu acredito que terá um movimento futuro, num curto espaço, digo de 4 a 6 anos, de movimentos pedindo o fim da obrigatoriedade do voto. Tornando de voto facultativo. Eu vejo que tá gritante isso, porque muitos já dizem, não, eu pago a multa, eu vou lá, ou eu vou me abster, ou eu tenho tal idade, eu não preciso mais votar. E quando tu fala de posição, no momento que tu vota branco, tu tomou uma posição. No momento que tu anula teu voto, tu tomou uma posição. No momento que tu votou no ato, tu tomou uma posição. Tu não fica em cima do muro, tu vai tomar uma posição. Só que todos nós temos o direito de cobrar. Faz parte do cidadão e tá no jogo. Mas é importante também votar para depois cobrar se aquele cidadão, aquela cidadã que se elegeu e veio a ocupar um cargo eletivo está cumprindo. Porque senão, sei lá, eu votei no segundo turno em branco. Eu vou cobrar de quem? Do branco? Então, de certa forma, tu também não escolheu em quem poderia te representar. E aí fica também difícil. Complicado. Bom, fazendo uma análise dentro dessa grenalização que nós temos na esfera política brasileira, me corrija, eu acredito que nós temos aí, daqui a pouco, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em torno de 30% da população está de um lado, é o chamado lulismo. Outros 30%, um pouco mais, um pouco menos, é o bolsonarismo. Nós temos ali no meio uma massa, talvez uns 10, 15% de centro e mais uma massa de uns 10, 15% que muito volátil. Qual é a tua distribuição dessa pizza do bolo eleitoral brasileiro? Eu acredito que tudo depende do contexto. Se é um contexto, vamos pegar, por exemplo, bandeiras do lulismo e depois vamos para bandeiras do bolsonarismo, para exemplificar. Se nós pegarmos reivindicações, pautas trabalhistas de cunho que se fizeram presente no seu governo, uma parcela clama à volta. Sim. Se pegarmos uma parcela do bolsonarismo, que é aquela que acredita que a segurança se resolve armando a população,
Nós teremos um grupo que vai despencar para esse lado. E nós temos um grupo que não está ligado, que não sabe de nada, não toma posição. E o que acontece? E a situação do momento, não que ela te cobra, mas ela te leva a tu gostar ou desgostar de uma coisa. E eu acredito que sim, temos 30-30 e um 40% que é híbrido, vai para um lado, vai para o outro e está meio perdido e quer um meio termo. Eu acredito que bem isso mesmo, porque pode variar um pouco, a gente fala 30, daqui a pouco é 25, não, mas enfim, um percentual aproximado. Mas né? eu acredito que esse percentual E aí nós temos eu chamo de massa de manobra, não é uma massa, mas enfim, um grupo ali no meio, e que daqui a pouco ele pende mais por um lado, daqui a pouco ele pende mais por outro lado, e tem sido o fiel da balança eleitoral, hein? Ele vai pender de acordo, por que eu falei o contexto? Depende da situação que vai estar acontecendo, ele vai pender. Como, por exemplo, a última eleição, ela teve uma propagação enorme de fake news, que já foram provadas, desmentidas. E nesta, tu acha que virás também? Eu acredito que terá, mas menos, porque está havendo uma criminalização no STF, uma criminalização das fake news, porque eu acho que sim, porque tu tira a honra, tu tira o respeito da pessoa por algo que não aconteceu, simplesmente é uma jogada desleal. Eu acho que se tu quer ganhar de um adversário político, tu tem que ganhar o quê? Argumentando, propondo, mostrando, não difamando, porque eu acho que passou esse tempo. E quando nós falamos isso, Leandro, eu acredito que muitas das pessoas tomaram. Eu acho que um dos fatos, sem sombra de dúvidas, que selou e tomou uma proporção nesse grupo, nesse centro, que vamos citar, por exemplo, 2 pontos. A eleição do presidente da República, sim, foi a facada. A facada, aqueles que estavam indecisos, foi um fato político que marcou a eleição. Depois dali, tu começou a ver que as pesquisas começaram a acelerar a favor do presidente. E ele só se afastou dos debates, se afastou dos cenários. Quando tinha um grupo que batia, ele tinha um grupo que levantava. E no Estado pesou sim a renovação e se pesou muito a questão contra o Sartori, porque alguns projetos dele não deram força, não se conseguiu botar em dia, na verdade, o funcionalismo público, coisa que o próprio governador tentou e também agora na prática não está conseguindo. Não consegue. Então teve sim fiéis pesos da balança e fatos que levaram a isso. Certo. Bom, já para a gente ir encaminhando a nossa conversa, que outros fatores, que outras leituras tu fazes do processo eleitoral do Brasil agora de novembro, até fazendo uma pequena retrospectiva, vamos pegar a partir da redemocratização no Brasil, quando acontece com a eleição do Tancredo Neves, que é a saída do processo militar, dos militares do comando do país, e nós temos uma redemocratização dentro do país. Aliás, uma redemocratização, eu diria, cambaleante, né? Porque tivemos 2 impeachments aí, bastante dolorosos para o próprio Brasil. Faz uma retrospectiva breve da redemocratização até o presente momento e dá uma olhadinha para frente. Bom, o primeiro fato que tem que apontar é que a democracia do Brasil ela é total cambaleante. E se formos pegar na história, desde a Revolução de 30, nós vamos ver que são períodos de governabilidade, períodos de governo de tais formas e que tem rupturas. 30, a gente então pega um governo provisório, daí 34 tem constitucional, 37 tem Estado Novo, vai até 45. Depois entra o Eurico Gaspar Dutra, depois novas eleições. Então vem o Getúlio, depois Juscelino, Jânio, Jango, e aí a gente vem o golpe militar. Então, em questão de poucos anos a gente já tem uma interrupção. Não tem sustentabilidade. Não tem continuidade. E quando depois vem o Tancredo e depois assume o Sarney pela morte e tal. Sim. Depois 89, que foi talvez, sem sombra de dúvidas, a eleição mais esperada. Renovação, o direito de votar. Sim. De fato, vamos votar agora. Vem Fernando Collor de Mello e a Elba passa com ele. Então ele foi. Aí então depois a gente tem Itamar, vem pro FHC que consegue, Lula, Dilma, e no segundo governo vem o impeachment. E agora o próprio governo também tem várias tentativas, vários pedidos que estão
vamos dizer assim, guardados na gaveta, arquivados lá para abrir contra o próprio governo do Bolsonaro não está garantido ainda não, porque tem a questão do Tribunal Superior Eleitoral que está apreciando a possibilidade da cassação da chapa, né? Eu acredito que se tiver uma possível cassação da chapa, olha, acho que nós teremos alguns conflitos ali. Eu acho que os grupos, e uma parte boa que dá para fazer um parênteses, 2 meses atrás nós tínhamos muitos grupos na rua, os que pregavam, vamos abrir aspas, a democracia e os pró-governo, né, que dá para usar esses termos. Então deram uma apaziguada, então por enquanto vamos bater na madeira que se segure, mas se acontecer uma cassação pelo STF, haverá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desculpa, pelo Tribunal, pelo TSE, haverá problemas maiores, problemas que um grupo não vai aceitar, e eu acredito que terão conflitos armados, e isso é muito perigoso e delicado. E também tem a própria questão que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, não bota em pauta, não bota a votar, porque ele tem um projeto político pessoal, que é a reeleição dele enquanto presidente da Câmara, e a própria articulação do Barroso para transferir, para adiar as eleições para 15 de novembro, mostra que tanto o Alcolumbre sinaliza que vai ser candidato à reeleição do Senado, Maia à reeleição na Câmara. Quer dizer, o Maia teria que tentar uma brecha, né? E o próprio grupo político do Maia, o que ele está? Ele está agora mais perto do Bolsonaro do que distante. Por quê? Porque ele viu que ele começou a perder uma força e o próprio governo federal cogita em tentar lançar uma alternativa para bater contra o Maia, para tirar o monopólio e segurar. Porque como é que funciona uma votação na Câmara? A pauta entra se o presidente aprovar. Se o presidente botar para votar, vai ser votado. Vai para as comissões, vai para a Constituição, disso e aquilo. Inicia a tramitação. Só que se não tiver o ok do presidente, o projeto vai ficar engavetado 10 anos. E assim segue o baile. Sim. Bom, para finalizar, já que se toca nessa questão das instituições, por que está havendo no Brasil uma repulsa tão grande do povo brasileiro com o STF, o Supremo Tribunal Federal? Inclusive nas manifestações de alguns meses, as pessoas na rua pedindo fechamento do STF. O que mostra isso, esse ataque contra uma instituição, uma das instituições da democracia brasileira? Eu acredito que são por atos que são desenvolvidos pelo STF, algumas coisas que não vêm agradado e são convulsionados por um grupo político, principalmente os apoiadores do presidente, alimentados, que botam, vamos usar a expressão, botam pilha para o quê? Para atacar, para poder o quê? Para poder tentar destabilizar e talvez tirar foco uma pauta que não seja das melhores e que beneficie um grupo. Então nós botamos um incêndio para cá, o pessoal vai olhar para cá, enquanto isso eu passo por lá e assim vai. Sim. Professor Juliano, obrigado pela presença aqui. Até uma próxima oportunidade. Leandro, muito obrigado mais uma vez de estar aqui na TV Serra. Obrigado. E mais uma vez eu tenho que te parabenizar pela ética, pelo jornalismo sério que tu vens fazendo e tu tens aqui várias pessoas de várias correntes ideológicas, de vários pensamentos. Isso é muito bom. Isso fortalece o poder da imprensa, da comunicação, de abrir espaço para todos, de colocar todo mundo o espaço ali. E claro, cabe depois o nosso cidadão, o nosso telespectador ver e avaliar quais são as melhores possibilidades. Então isso é muito bom e muito válido. Parabéns. Obrigado. Não é fácil, a gente procura, na medida do possível, equilibrar. Eu sempre tenho pregado que a comunicação ela tem que levar na medida do possível, todas as manifestações, todas as formas de pensamento diferentes, porque nós vivemos numa sociedade nós pensamos diferentes. Eu penso de uma forma, o Juliano pensa de outra, nós podemos combinar em algumas linhas de pensamento, mas a gente vai ter divergências. E o respeito, a palavra respeito, ela tem que ser muito bem empregada também, porque a gente cresce respeitando. Eu posso discordar argumentando, respeitando, mas eu não posso, em outras palavras, partir para a baixaria. A baixaria não vai me levar a absolutamente nada. Então, o objetivo é sempre oferecer versões diferentes de pensamento para que você possa ou se consolidar do que você pensa, ou mudar, ou enfim, mas oferecer subsídios
subsídios para você. Esse é o nosso grande foco. Ficamos por aqui com a entrevista do dia. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Voltamos a fazer o uso da máscara, conforme dito, apenas durante o período do vídeo, a máscara, sem máscara. Agora voltamos então a fazer o uso da máscara. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Um forte abraço. Até a nossa próxima entrevista do dia.